Olá! E a seleção brasileira de futebol masculino desencantou nas Olimpíadas. O jogo Bote fez gols que sobraram agora. Finalmente, né? Finalmente uma boa atuação. Eu acho que a seleção brasileira pegou um adversário que, ao contrário dos outros dois, por incrível que pareça, contra a África do Sul e contra o Iraque, tiveram uma atitude, uma postura diferente, que a Dinamarca ontem, né? A Dinamarca foi um time passivo. O Brasil tomou conta do jogo logo nos primeiros minutos, fez o que quis, marcou de forma que quis. Tipo, o goleiro Everton não fez nenhuma defesa na partida inteira. Né? Então o Brasil acabou fazendo 4-0 aí e caminha para a classificação. Pega nas quartas de final a Colômbia. Colômbia do Borja, campeão da Libertadores pelo Atlético Nacional. Os últimos jogos entre Brasil e Colômbia foram sinistros, né? E de novo umas quartas de final, né? Assim como na Copa do Mundo do Brasil, onde a seleção acabou ganhando nos pênaltis aí. Né, agora tem outra oportunidade. Desculpa, ganhou de 2-1 tempo normal. Né, Davi Luiz fazendo gol de falta e tudo mais. Rames Rodrigues aí saiu chorando de campo. Agora a seleção brasileira. Talvez que o Neymar saiu também de campo. O Neymar, o Zúñiga, né, deu aquela chegadinha mais leve no Neymar. Então agora mais uma vez quartas de final, Brasil e Colômbia aí já no final de semana agora para definir quem é os 4 melhores da Olimpíada do Rio de Janeiro. Mas eu acho que só a Dinamarca foi um adversário fraco. O ex-Brasil que jogou ontem, depois do xixi todo que ouviu, e do puxão de orelha, e da presença do Tite lá no vestiário. O Brasil teve uma peça que mudou o jogo, que foi o Luan, né? Jogador do Grêmio, deu uma outra característica ao ataque da seleção. Eu achei o time ainda muito faceiro, eu acho que tem que dar para dar uma mudada ali. Eu acho que o Renato Augusto ele não precisa ser o segundo volante, né? O Wallace do Grêmio entrou também e segurou as pontas lá atrás. Eu acho que poderia ter entrado, de repente, o Rodrigo Dourado do Inter nessa seleção. Talvez adiantar um pouquinho mais o Wallace, adiantar um pouquinho mais o Renato Augusto, que é um jogador de mais criatividade. E aí eu acho que tirar um dos meninos da frente, né? Tanto o Gabriel Jesus como o Gabigol. O Gabriel Jesus vem em um momento mais conturbado, não conseguiu se achar nessa seleção olímpica. O Gabigol vem de gol, né? Fez gol contra a Dinamarca. Vem de gol, eu acho. Então eu acho que o Luan tá fixo nessa seleção ao lado do Neymar, na questão da criatividade ali do ataque. Mas eu acho que pode ter um pouquinho mais o poder defensivo, que a seleção não teve ontem contra a Dinamarca, também não foi exigido, mas agora acho que contra a Colômbia vai ser um pouquinho mais complicado. Eu acho que o Micali deveria pensar um pouco mais de como esquematizar esse meio campo para não ficar tão faceiro. É isso aí. O Brasil ganhou então de 4-0, joga no fim de semana contra a Colômbia. Agora é assim, quem perde está fora. Não, agora entra mata-mata. Seleção perder, pênalti a prorrogação, pênaltis, e se perder tá fora dos Jogos Olímpicos. Aí o Brasil que segue rumo à questão desse ouro, buscando esse ouro inédito, lembrando que o México, atual campeão, tá fora, e a Argentina também entra fora. E a Alemanha vem de um 10-0. Mas também o Fiji foi um saco de pancada, tomou 23 gols. O Brasil também é um saco de pancada na Copa, né? Vamos na lá, Alemanha segue. foi, verdade. Aliás, ontem eu estava assistindo um programa de televisão e os colegas da ARI, Associação Rio Grandense de Imprensa, se encontraram num desses finais de semana e cogitaram a possibilidade de repente, o futebol deixar de ser um esporte olímpico pelo profissionalismo do futebol. Porque esses meninos todos que estão lá hoje, são meninos, mas todos estão com salário milionário e... Por esse lado. Ou, de repente, tu fazer uns Jogos Olímpicos com uma idade inferior ainda, a 23 anos. Sub-20, assim. Porque se tu pegar, por exemplo, Sub-21, vamos dizer assim, né? Hoje tem atletas, claro, com 18, 19 anos já estão jogando em grandes clubes europeus, mas tu selecionaria muito mais. Né? Eu acho que dando a questão do Sub-23 e ainda dando a possibilidade de 3 atletas por seleção ser acima dessa idade, eu acho que tu cria uma questão questão do mercado, né? Questão de profissionalismo. Então eu acho que a extinção não seria o caso. Porque daí aí tu não olharia para o futebol feminino, por exemplo, onde a maioria das atletas é amadoras. Né? Então, aí estaria tirando, vamos dizer, de um lado e botando do outro. Então, eu acho que poderia reduzir a questão da idade. Lembrando que o futebol feminino não tem idade. Né? Jogam atletas de tudo que é ano aí, em virtude dessa questão do profissionalismo. Mas eu acho que o futebol masculino sequer, vamos dizer assim, dar uma peneirada nessa questão profissional. Eu acho que poderia diminuir um pouquinho a idade, aí, sub-21 de repente. Eu acho que tu cria um crivo maior para os jogos se tornar um pouco mais competitivos. E o Micali deu uma entrevista dizendo que não deve se criticar tanto a seleção, vai que o Neymar não queira mais jogar. Daí eu penso, Micali, se cale, né? Curtiu? Boa. Que nem o Gabigol gol, né? Gol. Vende gol.
Bom, hoje falar em gol, tomara que tenhamos muitos gols hoje. Ainda... Não, vamos voltar para poder falar de Olimpíada, encerrar a Olimpíadas. Nós tivemos uma notícia boa durante a tarde, que foi uma medalha de bronze do Brasil no judô. Uma medalha gaúcha, né? Mayra Guiar aí confirmando que é uma das grandes judocas do mundo no atual momento, apenas 24 anos, conquistou a sua medalha, a segunda medalha olímpica dela, que já vinha também de um bronze em Londres, conquistou mais uma vez, acabou caindo na semifinal por uma punição, né, contra a atleta da França, mas se recuperou contra a Castilho, que é uma grande rival, eterna rival da Mayra aí, em Pan-Americanos e tudo mais, e aí conquistou essa medalha de bronze, que vem bem. O judô, lembrando que é sempre um esporte que traz muito esse ano, deixou um pouquinho a desejar. Eu acho que atletas de mais, na primeira parte ainda, questão mais ligeira, tanto a Sara Menezes, o Thiago Camilo, outros atletas que tinham, de repente, uma expectativa muito grande, acabaram não conquistando nada, mas a Mayra aí confirma o seu favoritismo e é uma das 3 atletas melhores do mundo aí no judô. Lembrando que a Mayra é o atual número 3 do mundo, né? A francesa que ela perdeu é a atual número 2 e a americana número 1 está na final. Deve levar o outro. Bom, foi a terceira medalha do Brasil, 2 delas são do judô e uma do tiro, né? E tivemos também a notícia triste, pouco antes da gente vir para gravar, que a Jade Barbosa, que é das ginástica artística, das piruetas, não ia dizer, se machucou e teve que sair de cadeira de roda na sua apresentação. A Jade que está fora daí, né? Não retorna, não tem como cumprir os outros fundamentos ali, estava na rotação, os atletas, lembrando que hoje era decisão individual, até esse momento já deve ter a definição dos medalhistas, né? Então, da questão individual, os Estados Unidos liderando, tinha a China também, a outra brasileira vinha muito bem, mas a Jade está fora aí por não ter cumprido a própria finalizada questão do solo, onde ela se machucou, e ainda ter os outros aparelhos. Agora sim, falar dos gols. Por que eu falei dos gols? Porque a LAF vai jogar hoje pela Liga Nacional e precisa fazer gols, Júlio. A LAF volta a quadra pela Série Ouro. Série Ouro, é contra a CBF. É nível nacional, né? É um adversário de Liga Nacional, exatamente. Então, mais um confronto, a LAF que vem de derrota na Liga Nacional contra o Guarapuava, derrota que o elenco sentiu bastante, uma derrota que poderia, em caso não fosse vitória, a LAF poderia ter uma outra caminhada nesses 2 jogos que tem fora aí pela Liga Nacional, mas volta a enfrentar o líder do seu grupo aí na Série Ouro, quem sabe encostar um pouco mais na liderança e buscar ainda, quem sabe, uma liderança contra a própria CBF, jogando no Complexo da Univates, lembrando 8 horas, portanto daqui a pouco, seu compromisso é com a LAF, lá no Complexo da Univates, pela Série Ouro, a LAF que pode aí chegar um pouco mais perto da liderança, lembrando que a LAF já está classificada à próxima fase. É isso aí, a CBF é sempre um clássico, né? A CBF é sensacional. É um elenco aí de muitas cifras, vamos dizer assim, dentro do futsal, não só gaúcho, mas nacional e até mundial, né? Time campeão do mundo já, então o time Carlos Barbosa é uma referência, não só para a LAF aqui, com certeza vai fazer um baita jogo, porque tem aquela questão, tu pega um time maior, tu cresce, né? Então a LAF deve fazer uma grande apresentação nessa noite aí, a gente espera que possa conquistar pontos aí para seguir bem na classificação da Série Ouro. Teu compromisso, então, 8 horas da noite, no Complexo Esportivo da Univates. Lembrando que Série Ouro é sempre um pouquinho mais barato o ingresso, né? Então vale a pena curtir. A noite vai estar agradável, né? O clima tá bacana aí na rua para curtir. E quem precisa desses pontinhos agora, Diogo Pucci, é o Internacional. Hoje é quinta, no fim de semana tem jogo importante com Celso Roth e de repente cara nova. Celso Roth, só para te dar uma notícia assim, ó, como é que é, notícia boa, notícia ruim, né? O jogo é segunda-feira da noite, só para te avisar. Fim de semana longo. Fim de semana longo, né? O Inter enfrenta a Chapecoense lá na Arena Condá, tentando apagar aquele 5-0 que sofreu lá, que ainda assusta os colorados. Rafael Moura, goleiro, um jogo dos horrores, assim, né? O Inter tomou 5 aquela vez e agora volta a enfrentar a Chapecoense com uma outra postura. Celso Roth já imprime o seu ritmo, o Hernando até falou na entrevista coletiva que é um treinador que xinga, que fica em cima ali, que bota quente, vamos dizer assim. Então o Inter já começa a ter uma cara um pouco diferente, um pouco mais de postura, que é isso que precisa para fugir, principalmente do rebaixamento, que é o principal campeonato do Inter, atingir esses 45 pontos, coisa que não fez, vamos dizer assim, no primeiro turno, né? Ficou ali travado nos 22 pontos, e agora vai ter que buscar 28 pontos para fugir. 23. Para 45, 23. É a matemática, né? Tu acerta as datas e os números. Tá bom. Para fugir desse rebaixamento, e claro, isso é uma questão que vai muito de como anda a competição até o final, mas a tendência é que 45 pontos consiga fugir do campeonato, consiga fugir do rebaixamento, palavras até do Fernando Carvalho, né? Tem que ser no mínimo melhor do que foi, né?
Exatamente. Porque conseguiu 22. Pior fica difícil, né? Pô, se for pior, pelo amor de Deus. Bom, então o compromisso internacional vai ser na segunda contra a Chapecoense. O jogo é fora, é sempre perigoso. E o Grêmio é no fim de semana. O Grêmio, sim, o Grêmio é um grande jogo. O estádio Arena vai estar lotada, tem poucos ingressos ainda à venda contra o Corinthians. Jogaço de bola na Arena, domingo, 4 da tarde, jogo para lotar mesmo o estádio gremista. O Tricolor aí vem com... Deve ter o retorno do Everton, que tá voltando de lesão. Né? O Roger estrutura a questão de meio campo. Tem usado essa semana de folga, e lembrando que o Grêmio não atuou contra o Botafogo em virtude das Olimpíadas. Então o Grêmio ganhou um grande período de treinamentos aí. E o Roger vem fazendo isso muito bem. Vem testando várias funções. Já testou o 3-5-2, já testou com mais um atacante, já testou com 3 volantes. Então o treinador gremista usa esse tempo para formatar a melhor equipe que volta a campo no domingo contra o Corinthians, buscando uma vitória importantíssima nas pretensões do Grêmio aí. Além de travar um dos adversários direto na briga por esse título, o Grêmio consegue subir aí, voltar para o G4, coisa que acabou perdendo em função de ter folgado na rodada. Muito bem, nós vamos encerrando assim, torcendo por mais medalhas para os brasileiros, que não está fácil, mas enfim, né, a gente... Porque hoje à noite tem um compromisso bacana aí na natação, pode ser a única medalha do Brasil na natação. Né, o Thiago Pereira volta à piscina aí de noite só contra o Michael Phelps. Né, o Michael Phelps, campeão recordista olímpico, o Brian Locke, recordista mundial. Esses são os adversários do Thiago Pereira nessa noite aí no 200 metros medley. Uma das provas mais tradicionais aí que pode colocar o Brasil novamente no pódio olímpico. Bacana que até polo aquático nós estávamos jogando direitinho, tênis e não sei o quê. O dia foi bom, o dia foi positivo. Apesar da derrota do basquete, as meninas também estavam perdendo quando a gente subiu para gravar aqui, então o basquete pode ter um dia negativo, mas o Tomás Bellucci avançou, vai pegar o Rafael Nadal nas quartas de final do tênis simples, o polo aquático venceu, tem o tênis de mesa ainda, tem muita coisa para acontecer nesses Jogos Olímpicos ainda, lembrando que o judô encerra amanhã com mais 2 brasileiros no tatame, já começa o atletismo, cara, tem que pegar a agenda ali e tu vê o que tu quer para olhar, porque tem muita coisa. Tem, né? Nós voltamos na sexta-feira, depois do Redação Informativa, para falar de como jogou a LAF hoje, compromisso, em 8 da noite, a LAF, a CBF, jogaço de futsal no Centro Esportivo, Complexo Esportivo da Univates. E o Papo de Boleiro vem depois do Redação Informativa da sexta-feira. Até mais. Um abraço. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.